Hoje o nosso tema é sobre a morte, né? A série de mensagens intitulada Amarelo, que diz respeito, né, ao Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é uma campanha de enfrentamento, né, e prevenção ao suicídio. Dia 10 de setembro agora foi o Dia Mundial, né, da prevenção ao suicídio. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela tem por trás dela a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. E eu gostaria de falar alguns dados, né, que nos ajudam a entender um pouco a gravidade, né, desse problema que afeta todas as classes sociais, afeta nações diferentes, afeta idades diferentes, e realmente é necessário um enfrentamento. Segundo os dados, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, todo ano 12 mil pessoas cometem suicídio no Brasil e 1 milhão no mundo. Então, é um número significativo, né, um número grande. E 96,8% desses casos estão relacionados com transtornos mentais. Então, a depressão, a síndrome do pânico, a dependência química, o transtorno bipolar. Então, se a gente pensa nesses transtornos mentais e pensar que eles estão por trás, na sua grande maioria, né, nos casos de suicídio, o que está por trás deles, né? Eu acredito que por trás desses transtornos, se você vai ler, vai pesquisar um pouquinho sobre isso, e que eles são multicausais, né? Não dá para você apontar uma única causa, mas as dinâmicas que a gente é submetido na vida moderna, não só nos grandes centros urbanos como São Paulo, mas essas dinâmicas também até mesmo no interior, em cidades menores, essas dinâmicas vão minando a qualidade de vida. E vão trazendo para a gente cada vez mais conflitos existenciais, pressões e ansiedades que vão desencadeando, né, esses transtornos mentais. Então, se você pensar numa cidade como São Paulo, o próprio deslocamento nosso para sair de casa e ir para o trabalho é algo que causa tanto estresse. As jornadas, né, exaustivas de trabalho, e mesmo diante dessas jornadas exaustivas, você vê que no final do mês o dinheiro não é suficiente para garantir a estabilidade da sua casa, da sua família. Você vê que a economia, né, não responde de forma positiva e que não depende do seu esforço, mas é algo muito maior. E isso vai causando medo e vai causando insegurança. Você está submetido, né, como a Julieta contou aqui, à violência dos centros urbanos. Você está submetido à poluição visual, a poluição sonora, a poluição do ar. Tudo isso faz com que a qualidade de vida vai caindo e você não consegue se alimentar, e não consegue se alimentar de forma saudável, e você não consegue ter tempo de descanso, e tempo de lazer, e tempo de atividade física, e tempo de socializar. Então, tudo isso vai colocando o homem, né, a mulher dos nossos tempos, num conflito existencial. E, sem dúvida, vão desencadeando, né, os transtornos mentais. Hoje, eu trabalhei bastante tempo, né, na região da Cracolândia. Então, lá você tem um grande número de dependentes químicos e uma situação que a saúde, a segurança pública tenta lutar, tenta dar uma resposta, e parece que está sempre enxugando o gelo, mas uma situação que você vê que tem por trás esse contexto da cidade, né, das mazelas sociais, daquilo que, na sua grande maioria, quem está lá são pessoas vindo das periferias, são submetidos. E, então você fala, Cracolândia tem por quê? Cracolândia tem porque as pessoas vão sendo espremidas, esquecidas, né, e submetidas a tantas pressões. Então, esse é o contexto que nós vivemos. É verdade que essas pressões da vida, elas não dizem respeito só aos nossos tempos, né, ao tempo contemporâneo que nós vivemos, mas que o ser humano, queira ou não queira, de uma forma ou de outra, ele vai se encontrar diante de pressões, né? Ele está diante das pressões. Se você pensar lá no Antigo Testamento, num povo agrícola, ele está diante de pressões. Será que vai ter chuva? Será que vai ter neve? Será que vai ter sol? Será que vai ter colheita? Será que o inimigo vai vir e vai nos atacar?
Então, o ser humano não tem como viver nesse mundo sem passar por algum tipo de pressão, algo que lhe espreme. E isso, com certeza, vai desencadeando essas coisas. Eu tive um professor muito bom na faculdade, Dr. Pércio, e ele falava sobre a depressão como perda da energia vital, como se fosse uma baixa da sua energia física e psíquica. Ele falava da depressão como sendo algo multicausal, desde a intoxicação com o agrotóxico, até mesmo a coisas emocionais, ou uma enfermidade física pode desencadear essa depressão, mas ele dizia que é como funcionar se você tem 4 disjuntores, como se 2 estivessem apagados, desligados, e daí o corpo tem que funcionar com uma queda de energia. Diante dessas questões, dos transtornos mentais, da depressão, da síndrome do pânico, a gente sabe que o enfrentamento a tudo isso, ele não passa somente pela fé, é um enfrentamento que diz respeito à medicina, que diz respeito ao psiquiatra, ao psicólogo, que diz respeito à alimentação, que diz respeito ao estilo de vida, à atividade física, ao lazer, diz respeito ao sentido da vida. Então, ao enfrentar algo tão complexo como os transtornos mentais, você tem que atacar esse problema de várias direções e de várias formas. Não basta simplesmente orar, mas você remanejar sua vida como um todo. Nesse sentido, o transtorno pode ser algo bom, porque ele está indicando que algo precisa mudar, mas, sem dúvida, e isso os médicos, mesmo médicos que não são cristãos, vão poder atestar, que a fé tem um papel fundamental, indispensável em meio a tudo isso. É como a dependência química. O enfrentamento não passa somente pela religião, mas a fé tem um papel fundamental no enfrentamento a esse mal tão grande. Mas o porquê que nós vivemos esses conflitos nos nossos tempos, por que a gente vê um boom desses transtornos mentais, a depressão como sendo talvez a doença do século? Talvez por isso que eu estava comentando, a vida, de alguma forma, seja pelas pressões externas, seja pelo próprio sentido da existência, e a gente precisa de sentido, a vida se tornou insuportável, de tal forma que o ser humano vê que a única alternativa que lhe resta diante da vida, onde ele não vê mais o prazer e o sentido, é tirar a própria vida. Durante as palavras que a gente ouviu aqui na série Amarelo, sobre o livro do Eclesiastes, a gente ouviu sobre o sentido da vida. A gente ouviu sobre o trabalho, sobre a felicidade. Coisas básicas, Qual o sentido da vida, qual o sentido do trabalho, aonde encontrar felicidade, mas tão fundamentais para que a gente viva uma existência feliz. Então, nós não vamos ser felizes somente tendo o que comer, água e bebida. Se você tem um animal, se ele tem abrigo, se ele tem lá o habitat dele natural, se ele tem o que comer, se ele tem o que beber, esse animal está bem, está saudável. Nós não somos animais dessa forma. A gente precisa ver sentido, a gente precisa entender, a gente pensa no amanhã, a gente quer se sentir seguro. E tudo isso é um pouco do que a gente vai refletir nessa manhã, olhando para o livro do Eclesiastes. Se a gente olha para o Eclesiastes, é a sociedade na qual esse livro nasceu, aonde ele foi escrito, era bem diferente da nossa, com certeza não tinha essas pressões, esses males do nosso tempo contemporâneo, mas também existiam pressões. E o autor do Eclesiastes, ele fala muito sobre essas pressões. Ele fala muito sobre as coisas que angustiavam, que causavam ansiedade. E uma das coisas que talvez mais nos angustia, mais nos causa ansiedade, é quando a gente entende que a vida não está no nosso controle. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você dê o seu melhor, por mais que você garanta para que nada falte na sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge, e você fez o seu melhor,
Você garantiu, você fez uma poupança, você foi prudente, você não desperdiçou o tempo sendo preguiçoso, você foi diligente em tudo. Ainda assim, a vida escapa do seu controle. Ainda assim, o amanhã não pertence a você. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com o país amanhã. Você não sabe qual vai ser a notícia que vai estar estampada na primeira página do jornal. E isso pode causar para a gente insegurança, ansiedade, medo. Eclesiastes 9:12, ele diz isso, sobre como a vida pode se apresentar como algo extremamente traiçoeiro e imprevisível. E como esse medo do que pode me acontecer pode me aprisionar. Ele diz assim, Eclesiastes 9, verso 12: com efeito, o homem não conhece o seu tempo. Como peixes presos na rede traiçoeira, como pássaros presos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da desgraça, quando ela cai de surpresa sobre eles. Então, o homem não detém o seu tempo. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe se a desgraça vai vir como uma surpresa. Os peixes não estão esperando a rede, mas a rede apanha eles de forma inesperada, porque se não fosse inesperado, não ia apanhar eles. Os pássaros não estão esperando a armadilha, mas são pegos nessa armadilha de forma surpreendente. Então, eu e você não sabemos como vai ser a nossa vida nos 5 minutos futuros. 1 minuto no futuro, eu não sei. Eu não sei o que vai ser de mim quando eu sair por essa porta. Está tudo bem, mas a desgraça pode vir e pode me pegar de surpresa. E se eu vou olhando para a violência da cidade? E se eu vou olhando para as injustiças dos nossos tempos? E se eu vou olhando para a luta pela sobrevivência e cada vez mais difícil você pagar as contas, você honrar os seus compromissos, você ter o básico, isso vai causando ansiedade. Meu Deus, aonde eu busco abrigo, aonde eu busco segurança? A desgraça pode me pegar a qualquer momento. E você vai ficando paranoico, né? E você vai tendo medo. Medo de andar na rua, medo do que pode acontecer. Pode ser uma surpresa desagradável. E a vida vai se apresentando como algo traiçoeiro, imprevisível. E a vida vai perdendo a sua beleza. O Eclesiastes fala muito sobre o sentido da vida. Como a gente ouviu, ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre a felicidade. O Eclesiastes não é um livro fácil, ele é um livro que levanta questões, levanta perguntas, e às vezes não oferece respostas tão claras, mas talvez porque quer que essas perguntas nos incomodem e nos façam buscar as respostas. Dependendo da tradução, até mesmo do texto que você escolher, você vai conseguir interpretar um versículo ou outro de forma diferente, dependendo da tradução do português, né, que você escolher seguir. A tradução que eu vou ler aqui é da Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia que eu uso no meu dia a dia. E eu gostaria de falar alguns pressupostos sobre a morte, sobre a vida, sobre a existência, que fazem parte de todo o contexto do Antigo Testamento e que nos ajudam a compreender um pouco sobre o livro do Eclesiastes. Um primeiro pressuposto é que a morte, ela não é, no Antigo Testamento, aniquilação total. Então, com a morte, a existência não acaba, não tem um fim, você não deixa de existir, você deixa de existir nesse tempo aqui, debaixo do sol, mas a vida continua no além. Então, esse é um primeiro pressuposto. A morte limita, a morte condiciona a nossa existência aqui, nesse tempo presente, debaixo do sol, mas a morte não é o fim. Existe uma vida no além. O segundo pressuposto é que o ser humano, ele é uma união entre o sopro que vem de Deus e o pó da terra. Então, a vida vem de Deus. É o fôlego de vida que Deus concedeu. É o sopro, é o Espírito de Deus, unido ao pó da terra, que faz a gente ser um ser humano. Então, um espírito sem corpo é um fantasma, um corpo sem espírito é um zumbi. Um ser humano é a união do corpo
e do espírito. Na morte acontece a ruptura dessa união. O pó vai voltar para a terra e o sopro vai voltar para Deus. Então a vida vem de Deus, é dom de Deus, pertence a Deus, volta para Deus. Existe, uma morada dos mortos, uma mansão dos mortos, uma casa dos mortos, que é chamada de Sheol, onde a vida ela continua, mas essa existência no Sheol, ela não é mais plena, ela é como um sono, como uma sombra. Ela é uma existência mais fraca, mais apagada. A vida deixa de ser vivida com toda a sua força, em toda a sua plenitude. Por que a vida, para o israelita, ela é algo concreto. É por isso que na morada dos mortos ela está como uma sombra, ela está como uma luz apagada, ela está como um sono. Porque a vida é movimento, a vida é realização, a vida é força. Então o israelita pensa a vida de forma extremamente concreta. A vida que foi criada por Deus, aquilo que nós não vemos e aquilo que nós vemos. A morte, ela pode atuar na existência do ser humano, não só no dia derradeiro, quando o sopro volta para Deus e o pó volta à terra, mas a morte ela já pode atuar na existência presente. Quando o povo está escravizado, a morte está atuando. Quando está acontecendo uma injustiça, a morte está atuando. Quando acontece uma doença, um pecado, é a atuação da morte. Porque Deus é o Deus da vida, um Deus que criou a vida, mas criou um espaço de vida para que essa vida pudesse acontecer. Olha o mundo que Deus criou. Para quê? Para que a vida pudesse acontecer, se realizar, se desenvolver, ser vivida em toda a sua força e plenitude e intensidade. Uma vida de justiça, uma vida de comunhão, uma vida que corresponde ao Criador. Tudo aquilo que é contrário a essa vida que Deus criou é a atuação da morte. Já é a morte mostrando a sua presença, limitando as possibilidades de vida. Então, uma existência como as pessoas que estão na Cracolândia é as forças da morte, limitando as possibilidades de vida. Mas, às vezes, a pessoa não está lá na Cracolândia vivendo algo tão extremo quanto aquilo, mas já experimenta na sua vida, no seu dia a dia, as forças da morte, da injustiça, do pecado. Eu e você experimentamos isso no nosso dia a dia. A vida, ainda falando sobre esses pressupostos, ela continua no descendente. Então, dentro do Antigo Testamento, isso é muito interessante. Tanto no contexto do Antigo Testamento, como no livro do Eclesiastes, a ideia de ressurreição, como nós temos no Novo Testamento, ressurreição do corpo, assim como Jesus ressuscitou, não está totalmente clara, ela está em desenvolvimento. Tem ali ideias, esboços, da ressurreição. Grudou isso aqui no meu dedo, olha só. Mas ela não está totalmente clara, ela está em desenvolvimento. Mas tem algo que está presente, lá em Abraão já, é que a vida continua aonde? Continua no seu descendente. Você vai para o Sheol, mas a vida aqui, ela continua no seu filho, no seu descendente. Por isso que era tão importante para o povo você ter filhos. Por isso que o homem abençoado, a mulher abençoada, é aquela que pode gerar vida, pode gerar filhos, pode gerar descendência. E olha só que interessante, quando Deus chama Abraão para caminhar com ele. Você pode tirar dali muita coisa, mas talvez um dos pontos que a gente nunca pensa é o que Deus estava propondo para ele. Deus fala assim: eu vou fazer dos seus descendentes algo tão numeroso como a areia da praia do mar, que não dá para contar. Tão numeroso como as estrelas do céu. Então você pode tirar muita coisa teológica daí. Mas olha só o que Deus estava querendo dizer, um ponto que passa desapercebido. Deus está querendo falar para Abraão o quanto que ia durar a aliança, o compromisso, a amizade que Deus estava propondo para ele.
Abraão, a sua vida continua no seu descendente, certo? Então, o que eu estou propondo para você não é algo de 1, 2 anos, não é algo a curto prazo, não é algo que envolve uma geração. É algo que vai além, Abraão. Eu estou propondo uma aliança eterna. Os seus descendentes vão ser como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Então, Deus está falando o quê, Abraão? Eu estou fechando com você. E eu não vou arredar pé. Você vai poder contar comigo. Eu vou estar sempre com você. Então, olha só que ponto interessante. A vida continua no seu descendente. E Deus vira para você e fala, eu vou te dar tantos descendentes como as estrelas do céu. Eu vou te dar vida, e vida para sempre. Eu vou estar sempre com você. Então, Deus se mostrando um Deus constante, um Deus fiel, um Deus confiável, diante de tudo da vida que é traiçoeiro, que é incerto, que causa insegurança. Deus estava falando para ele, Abraão, eu sou certo, eu sou hoje, eu sou amanhã e eu vou ser para sempre. A sua descendência eu vou garantir. Eu sou a sua garantia. Bom, como eu disse, a bênção para o israelita consiste nas coisas concretas, consiste no marido, na esposa, nos filhos, na terra. E para ele ter isso, é ter condições de viver essa vida que veio de Deus, e de desenvolver essa vida. E para ele, morrer em idade avançada é uma bênção de Deus. E como a fidelidade de Deus se manifesta no descendente, é importante para ele ver a fidelidade de Deus com o seu povo. É um profundo senso comunitário. Ele não vive como um indivíduo isolado. Tanto que quando o Antigo Testamento vai falar de ressurreição, muitas vezes, ele está falando da ressurreição do povo enquanto nação, porque a morte estava atuando, porque esse povo está escravizado debaixo de injustiças, e se sente, como fala Ezequiel 36, né, como ossos secos e sem vida. Mas Deus ia fazer esses ossos ganharem vida novamente. A nação ia ressuscitar. Então existe o conceito da nação ressuscitando. Existe a preocupação de que a fidelidade de Deus continue a se manifestar nas próximas gerações. E a gente é tão fraco nesse senso de geração, nesse senso de comunidade. Às vezes se fala mais de comunidade e de pensar na próxima geração, e de pensar na humanidade como essa comunidade global, fora da igreja do que dentro da igreja. E nem por isso deixa de ser um conceito de Deus. A vida depende um do outro. Sem o outro, eu não me realizo, eu não me encontro, eu não me situo, eu não tenho condições de progresso. E a nossa humanidade parece que esqueceu de tudo isso. Então, eles tinham esse forte senso de que a fidelidade de Deus se manifesta no meu descendente, se manifesta na minha nação. Mas uma coisa que isso não é presente só no povo de Israel, mas presente em todo o Antigo Oriente, que é a questão de prantear o morto e dos ritos do funeral, do sepultamento, e de como é necessário dar um enterro digno a esse morto, para que ele tenha descanso no além, e ele tenha uma vida de paz no além. E algo presente também é a veneração, mas também, ao mesmo tempo, o medo dos mortos. Né? Isso está na origem de todo o desenvolvimento da religião. Né? Então, esse é o contexto onde o livro do Eclesiastes se encontra, onde não há claro ainda ressurreição, porque somente com a ressurreição de Jesus é que lança nova luz a tudo isso, e os textos do Antigo Testamento podem ser lidos e reinterpretados. Bom, nós vamos entrar aqui no texto que a gente vai usar, que é o nosso texto principal, que são os versos 1 até o verso 6 do capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Como eu disse, o Eclesiastes faz esse movimento, né, faz esse jogo de levantar questões, de levantar interrogações, de levantar dúvidas e perguntas que vão nos incomodar e vão nos fazer questionar as coisas, mas é nesse questionamento que parece que o Eclesiastes quer que as perguntas venham à luz, mas com força e convicção, porque você teve que escavar e procurar para achá-las. Né? E o verso 1, parece que primeiro ele dá um fundamento, para depois oferecer o questionamento. O verso 1 diz o seguinte: e por que é importante a gente
pensar sobre a morte, nesse contexto que a gente está falando do Setembro Amarelo, das questões da existência, das questões dos transtornos, é importante porque, pensando sobre a morte, a gente pode ressignificar a vida. Pensando sobre a morte, a gente pode entender melhor como viver, a gente pode se tornar mais sábio. E talvez essa seja uma das propostas do Eclesiastes, né? No capítulo 7, ele vai falar que é melhor estar numa casa onde tem um funeral do que onde tem festa. Porque onde tem o funeral, os homens são convidados a pensar na própria vida, a refletir na própria existência. Então, o livro do Eclesiastes apresenta esse movimento. Você olha para a morte, você pensa a morte, que limita a existência, que questiona todas as coisas, e você tem a vida ressignificada, você entende como viver melhor. Então, a morte tem esse papel também. Ela vai ressaltar, de alguma forma, o valor da vida, a beleza da vida, o sentido da vida. E o capítulo 9, ele vai nos ajudar nesse caminho. E por que, se você teve esse sentido da vida ressignificado, se você encontrou verdades pensando na morte, essas verdades, elas vão te ajudar, não só no momento derradeiro da morte, mas elas vão te ajudar a enfrentar os conflitos da existência, os conflitos da vida. Então, o que a gente vai ouvir aqui sobre a morte, e as considerações que elas nos propõem, nos ajudam de uma forma geral. Porque, ao menos que elas sejam convicções que vão nos acompanhar durante toda a vida, nem eu nem você vamos ter condições de afirmá-las no momento derradeiro da morte. Vamos lá ao texto, então. Capítulo 9 do Eclesiastes, verso 1. Sim, em tudo isso apliquei todo o coração e experimentei isto, a saber, que os justos e os sábios, com suas obras, estão nas mãos de Deus. O homem não conhece o amor nem o ódio de tudo o que o espera. Então, a parte final do versículo fala dessa impossibilidade que eu comentei. O homem, o ser humano, não conhece nem o amor nem o ódio de tudo o que lhe espera. O amanhã, o futuro, ainda, por mais que você possa planejar, por mais que você possa se antever, ainda se apresenta como uma incerteza, ainda se apresenta como um mistério, ainda se apresenta como um leque aberto de possibilidades, tanto boas como ruins. Você não sabe o que te espera amanhã, do amor ou do ódio. A impossibilidade de estar tudo nas suas mãos. Estou 100% garantido. Posso dizer para a minha alma, fique em paz, fique tranquila, que agora você está amplamente provida. Não existe essa possibilidade. Mas ele fala que existe uma pessoa que está nas mãos de Deus. E essa pessoa é o justo, né? E o sábio. O justo e os sábios, com suas obras, estão nas mãos de Deus. Mas quem é o justo? Se você for olhar para o Antigo Testamento, o justo, né, é o homem, é a mulher que teme a Deus, que reconhece a Deus em todos os seus caminhos, que observa os preceitos de vida de Deus, que observa os mandamentos de Deus, que tem aliança com Deus, que confia em Deus. Se você for olhar lá para o Novo Testamento, esse conceito de quem é o justo, ele se amplia, né, um pouco mais. O justo é o que teme a Deus, é o que obedece a Deus, é o que considera Deus em todos os seus caminhos. O justo é aquele que vive uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Mas mais que isso, o justo é aquele que participa da justiça de Deus, que o Filho de Deus executou na cruz. Então, o status de justo você recebe pela fé em Jesus Cristo, que morre pelos seus pecados, pelas suas injustiças, e confere para mim e para você o status de justo perante de Deus. Mas essa justiça perante Deus, ela não é só um status que você ganha,
ela tem a ver com uma forma de ser, um estilo de vida. É o que a gente encontra em Romanos, verso 17, né? Capítulo 1 de Romanos, verso 17. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ser justo é viver pela fé. Fé nas promessas de Deus, fé naquilo que Deus fez por nós, esperança segura de que Deus é fiel, confiável, fidedigno. Mas fé tem um contexto forte, não só de crer. Eu creio naquilo que é invisível, eu espero, eu confio. Fé tem um sentido forte de adesão, de profundo compromisso. Fé tem um sentido forte de confiar, de considerar em todos os seus caminhos aquilo que é o objeto da sua fé. Eu já comentei aqui, eu gosto sempre de comentar, sobre fé dentro do contexto dos grandes impérios. O que era ter fé no império? Era ser fiel a esse império. Era confiar plenamente nesse império como aquele que garantia o seu hoje e o seu amanhã. Era ser leal a esse império. Era depender totalmente dele. Então, fé não é simplesmente acreditar no status que ele confere a nós, de paz com Deus, de amigos de Deus, mas é viver os desdobramentos, as consequências desse status. Fé é estilo de vida. Então, quem é o justo? O justo é aquele que vive pela fé, em fidelidade, em adesão, em entrega, em dependência total do seu Deus. E daí ele diz sobre o sábio. Então, o justo, né? E esse justo, como eu disse, tem o contexto que ele é prático, porque ele ouve os mandamentos desse seu Deus. Ele medita nesses mandamentos, ele guarda esses mandamentos, ele pratica na sua vida, né? Então, a sua prática de vida é uma demonstração da sua fé, é um desdobramento da sua fé. Esse contexto, essa questão de ouvir os mandamentos de Deus e praticar, ele é exaustivo no Antigo Testamento. Não porque Deus é um Deus caprichoso, que quer porque quer que obedeça aquilo que Ele está falando, mas porque fora desses mandamentos não existe vida, porque Ele é o autor da vida, então Ele sabe como a vida deve acontecer e funcionar. Como a vida deve acontecer? Como que a vida vai ser justa? Como que a vida vai ser plena? Como que a vida vai ser feliz? Como que a vida vai ter sentido? Se você observar os mandamentos de Deus. Então, esse é o justo que está em suas mãos. E o sábio? Provérbios 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, sem dúvida, é aquele que encontrou um caminho de vida. Ele encontrou uma forma de viver. Ele parou para pensar, para considerar todas as coisas. Ele buscou, no contexto da Bíblia, a orientação da palavra de Deus, então ele encontrou uma forma melhor de se viver, a forma que deveria a vida acontecer. Ele é sábio. Mas tem algo que está lá no comecinho dessa sabedoria, e é o temor do Senhor. Não temor como simples medo e pavor, mas temor no que diz respeito ao reconhecimento da grandeza, do assombro, da majestade, do quão terrível e quão grande Deus é. Temor que diz respeito àquele sentimento que nos invade, de que somos simples criaturas tão pequenas, diante de um Deus tão grande e poderoso. Temor no que diz respeito a reconhecer que Ele é um fogo consumidor, mas que ao mesmo tempo que é tão selvagem e tão imprevisível e tão maior, de tal forma que quando as pessoas no Antigo Testamento têm um vislumbre da glória de Deus, eles caem como mortos, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus compassivo e misericordioso e de profunda ternura. Então o temor diz respeito a isso, eu reconhecer, eu parar para pensar, para meditar, para entender o quão grande é esse Deus e o quão temor Ele deve produzir em mim, né? Então, esse justo e esse sábio, que estão dentro desse contexto de que encontraram um caminho de vida, que eles consideram Deus como o início, como o meio, como o fim, que eles consideram Deus em todos os seus caminhos, eles estão dentro desse contexto de ouvir a Deus, de obedecer a Deus e os seus caminhos, de conhecer sua voz, de identificar o que é que a palavra de Deus está me direcionando, qual o caminho de vida que ela está me propondo. Bom, eles estão
nas mãos de Deus. Isso vai poder ser comprovado na forma como eles vivem, na forma que eles praticam a justiça, que eles praticam a misericórdia, que eles se relacionam com o seu semelhante, que eles se relacionam com os bens, que eles se relacionam com a natureza. Então, o estilo de vida deles, a forma como eles trabalham, aonde eles encontram felicidade, tudo isso comprovou que eles são justos e que são sábios e que estão nas mãos de Deus. Mas daí, o Eclesiastes vai questionar tudo isso. Vai falar, tá bom, você foi justo, você foi sábio, você viveu para esse seu Deus, mas no final das contas, tudo é o mesmo para todos. Você vai para debaixo da terra. Não importa se você foi bom ou se você foi mal, se você foi justo ou se você foi injusto, o seu fim vai ser o mesmo fim de todo mundo. E isso questiona tudo. Questiona a validade do trabalho tão suado, questiona a validade de tudo que nós fazemos, do sentido da vida, porque tudo é o mesmo para todos, nada tem sentido. É esse o grande questionamento que ele vai colocar para nós. E esse questionamento tem por objetivo, sim, incomodar, questionar, trazer desconforto, para que a gente possa ir atrás das respostas. A gente encontra esse questionamento nos versos 2 até o 6 do capítulo que a gente está tendo como base, que é o capítulo 9. E diz assim: tudo é o mesmo para todos, uma sorte única, para o justo e o ímpio, para o bom e o mal, para o puro e o impuro, para quem sacrifica como para quem não sacrifica, para o bom e o pecador, para quem jura e quem evita o juramento. Este é o mal que existe em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade. Enquanto vivem, seu coração está cheio de tolice, e seu fim é junto aos mortos. Ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos, e um cão vivo vale mais do que um leão morto. Os vivos sabem que ao menos morrerão, os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol. Então, não importa se você foi um leão, ou se você foi um cão, você vai ser esquecido. Você nunca mais vai participar de tudo o que se faz debaixo do sol. A sua lembrança vai ser esquecida, nunca mais vai ser lembrado. Não há possibilidade mais para você de conhecimento, de realização. A vida agora é como um sono, como uma sombra. E isso é o que realmente fala, meu Deus, então não resta mais nada, não há sentido em nada. Nós não prevemos o amanhã, ele escapa das nossas mãos, e no fim não importa quem a gente foi, como a gente viveu, como justo ou como injusto, a morte vai vir, é inevitável, e nós seremos esquecidos. Como eu disse, ele levanta as perguntas e os questionamentos, e quer nos aguçar e nos despertar a irmos atrás das respostas. O verso 1 indicou um caminho. Calma aí, a morte pode questionar tudo isso, sim, mas existe alguém que está nas mãos de Deus. E eu gostaria de propor um salmo, justamente porque ele é um salmo que fala sobre a ressurreição e a vitória sobre a morte, que ele está dentro da linha de raciocínio do verso 1 do capítulo 9 de Eclesiastes, como uma possível resposta ao questionamento do autor, do sábio, em Eclesiastes. E é o Salmo 16, que ele fala sobre esse justo, e ele fala também sobre os desdobramentos desse justo estar nas mãos de Deus. O Salmo 16, ele é um salmo de confiança, e foi muito legal que a Julieta estava falando hoje aqui, sobre o medo, sobre ela estava orando e buscando e lendo a palavra de Deus, tentando acalmar e aquietar esse medo, mas a circunstância é tão forte, é tão real, a ameaça da vida, a ansiedade, o não poder saber o que vai acontecer e nem ter o controle de tudo. E ela falando como que
ela foi experimentando essa paz, ela foi experimentando essa confiança, essa segurança. E esse salmo, ele tem a ver com isso, né? Se você praticou uma vida de busca por Deus, uma vida onde essa confiança foi exercitada, essa paz foi experimentada nos mínimos detalhes, então, mesmo diante de algo tão terrível como a morte, a gente vai desfrutar dessa paz. E é isso que esse salmo está nos mostrando. É essa resposta que ele está nos oferecendo ao questionamento. Tudo é o mesmo para todos. Você vai ser esquecido. Não vai sobrar nem lembrança sua. O salmo começa assim, no verso 1, Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois eu me abrigo em Ti. É um pedido? É uma súplica? Deus, guarda-me. Uma súplica extremamente simples e uma súplica ordinária, que a humanidade constantemente tem feito ao longo dos tempos, seja diante da vida, seja diante dos conflitos, das ameaças. Deus, guarda-me. Se você estiver num carro e esse carro estiver despencando, né, de forma abrupta, né, e inesperada, num desfiladeiro ou se envolvendo num acidente, às vezes não vai dar tempo de nada, mas somente de ter um grito a Deus: Deus, guarda-me, socorre, não se esqueça de mim. E ele diz que ele pode clamar ao seu Deus, porque Deus é o seu abrigo. Abrigo é onde você busca a segurança do tempo, seja do sol, seja da neve, seja da chuva. Abrigo é onde você pode descansar, onde você pode se aquietar, onde você vai ser aquecido. E Deus é o seu abrigo, eu me abrigo em Ti. Eu disse ao Senhor, verso 2, és Tu o meu Senhor, minha felicidade não está em nenhum desses demônios da terra, eles se impõem a todos os que o amam, multiplicam seus ídolos, correm atrás deles, jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Então, o contexto desse salmo é um contexto de idolatria. Idolatria é você colocar qualquer coisa que seja no lugar de Deus. Seja o dinheiro, seja um bem, seja um momento da vida, seja um familiar, um amor, não interessa. Uma poupança, aonde você põe a sua confiança. Se isso está no lugar de Deus, se isso é seu abrigo, ao invés de ser o Senhor, se isso é o seu Senhor, ao invés de Deus ser o seu Senhor, então isso é idolatria. E o salmista está falando, os ídolos se multiplicam, as coisas que podem oferecer segurança e garantia do seu amanhã estão por aí, ao redor, mas eu não me dobro a esses demônios. No verso 5, Senhor, minha parte na herança e minha taça, és Tu quem garantes a minha porção. O cordel mediu para mim um lugar delicioso, sim, é magnífica a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, e mesmo à noite meus rins me instruem. Ponho o Senhor à minha frente sem cessar, com Ele à minha direita eu não vacilarei. Por isso meu coração se alegra, e as minhas entranhas exultam, e a minha carne repousa em segurança. Então olha só o que ele está falando, o Senhor é a minha herança. Os levitas, na repartição da terra, não recebiam herança, não recebiam terra. A herança deles, a porção deles era o Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu amanhã. A minha felicidade não está em nenhum outro lugar. O Senhor é a minha taça. Esse símbolo da taça é de profunda comunhão. No Antigo Oriente, se você oferecia sua taça para alguém, você está falando que você está compartilhando do destino daquela pessoa, da sorte daquela pessoa, que você tem íntima comunhão e intimidade com ela, você está unindo a sua sorte à dela. E aqui ele está falando, o Senhor é a minha taça, o Senhor é o meu futuro, o Senhor é o meu amanhã, o Senhor é a minha herança, Ele é a minha taça. Existe entre eu e Ele profunda comunhão. Quem é o justo? O homem e a mulher que tem profunda comunhão com seu Deus. Daí ele diz que ele bendiz ao Senhor que lhe aconselha. Então, mais uma vez, aparece os mandamentos do Senhor. Mesmo de noite, os meus rins me instruem. Ele encontrou um caminho de vida. Ele encontrou os mandamentos de Deus como um manual para a vida. E isso lhe instrui, isso lhe aconselha.
E dessa forma, colocando o Senhor à sua frente em tudo, as suas entranhas, o mais íntimo do seu ser, pode descansar em paz. Aonde que o mais íntimo do seu ser vai encontrar paz? Estabilidade. Se tudo é tão transitório, tão passageiro, como uma nuvem, como uma neblina. O salmista está falando que ele encontrou paz, estabilidade no seu Deus e nos seus caminhos. Então a sua alma pode repousar em paz. E o verso 10 é o verso que depois é reinterpretado como sendo da ressurreição de Jesus. E dessa forma ele é ampliado o seu significado. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que o teu fiel veja a corrupção. Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença, e delícias à tua direita perpetuamente. Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, verso 25 ao 28, vai interpretar esse salmo como dizendo respeito a Jesus. Jesus não foi abandonado no Sheol, no Hades, na morada dos mortos. Ele não foi esquecido. E fala, não permitirás que o teu justo veja a corrupção. Então percebe que sim, Jesus experimentou a morte, como eu e você vamos experimentar a morte. A morte continua sendo morte, morte que deve ser chorada, pranteada, que não é desejada, morte que gera luto, dor e tristeza, morte que questiona do que valeu tudo, vai ser esquecido. Mas aqui fala, não, o justo não foi esquecido. Ele se lembrou do seu Deus durante toda a sua existência, durante toda a sua vida, e nesse momento derradeiro, ele tinha condições de estar em paz e tranquilo, e ter a convicção de que ele não seria esquecido. Como que você vai ter convicção que você não vai ser esquecido diante da morte? Que você não está só, abandonado, sozinho? Se você viveu uma vida de profunda comunhão e relacionamento com seu Deus, se você exercitou essa profunda comunhão e confiança andando em seus caminhos, experimentando nas coisas mínimas do dia a dia, no dia derradeiro da morte, você não vai deixar de sentir medo, assim como Jesus sentiu e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele sentiu a angústia e o peso da morte, e o pavor da morte, de tal forma que o seu suor era como grandes gotas de sangue. Mas ele pôde na cruz dar um brado de vitória. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então existe aqui uma convicção e uma certeza que está antes da esperança da ressurreição. É a convicção e a certeza de que existe uma profunda união de destino entre o justo e o seu Deus. E nada pode romper esta profunda união, nem mesmo a morte. Ele fez do Senhor o seu abrigo, ele fez do Senhor a sua herança, ele fez do Senhor a sua taça. Ele não buscou refúgio em nenhum dos demônios e nenhum dos deuses dessa terra, que são deuses de mentira, mas ele buscou unicamente colocar Deus à sua frente, todo sempre. E diante da angústia da morte, e diante da morada dos mortos, ele tem a paz de não ser esquecido. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não foi esquecido, mas os caminhos de vida lhe foram abertos, ampliados, restituídos. A morte limita a existência. A morte condiciona que a vida se realize, que a vida seja plena. A morte questiona a vida, mas a ressurreição vem e abre novamente os caminhos da vida. A certeza da ressurreição, como base dela, está a comunhão com o Senhor. Então, como responder essa pergunta? Como enfrentar a morte? Não se esqueça do Senhor, se lembre dEle, e você vai ter a garantia que você não vai ser esquecido, que você vai ser lembrado por Ele. Então, como que você faz isso no seu dia a dia? Se você faz esse movimento que a Julieta falou aqui de forma tão simples, ela orou, ela buscou a palavra de Deus, e ela buscou de forma insistente, mesmo quando a resposta não estava vindo. Isso vai nos fortalecendo, isso vai nos exercitando, fortalecendo nossa fé, nossa compreensão de quem é o nosso Deus.
O cristão é aquele que não vai experimentar a morte, é aquele que não experimenta as angústias, as pressões, as ansiedades, é aquele que não passa pela depressão? Não. Mas o cristão é aquele que tem a certeza que, seja em qualquer uma dessas situações, até mesmo na morte, o seu vínculo com o seu Deus não é quebrado, permanece, é indestrutível essa aliança. Então, respondendo a essa pergunta, como enfrentar a morte, a gente encontra o resumo em Eclesiastes 12:13. Fim do discurso. Tudo foi ouvido. Teme a Deus e observa seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Então, esse é o fim do discurso. Se você temer a Deus, se você observar os seus mandamentos, você vai ter confiança diante da morte. Não que você não vai chorar a morte, não que você não possa sentir medo, dor diante da morte, mas você vai ter a segurança de que o seu Deus, aquele que oferece a taça de comunhão para você, está junto com você ali. Amém? Que a gente consiga desenvolver uma vida de confiança com Deus, no dia a dia, de tal forma que a gente possa chegar diante da morte, e a gente possa olhar a morte de frente, e a gente possa dizer: morte, você não tem a última palavra. Morte, eu não queria você, mas eu vou passar por você com confiança, porque o meu Deus está comigo, Ele segura a minha mão, e nem a morte pode romper os meus laços com Ele. E daí é uma outra história, que a gente podia ter um mês falando sobre isso, é sobre a influência, é sobre as possibilidades que a ressurreição de Jesus abriu para nós. Mas a ressurreição só é possível porque antes houve essa profunda comunhão. E a ressurreição se tornou algo como até mesmo inevitável, né? Uma consequência dessa profunda comunhão. Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de espaços de vida, Deus é um Deus de caminhos de vida. E Deus é um Deus que vai dar a última palavra, e a última palavra é vida.